E a hora dos gregos da Grécia chegou também, a guerra do Peloponeso. O caráter pragmatístico da historiografia grega revela-se no fato de que nunca um grego pensou em escrever a história de épocas ou povos sem relação direta com a sua própria época e a sua própria cidade. Tucídides escreveu uma monografia histórica sobre o seu próprio tempo, sobre a guerra peloponésia que arruinou Atenas. A documentação solidíssima do seu relato e o estilo seco e quase militar ou burocrático não conseguem inspirar dúvidas sobre o fato que já a retórica consumada dos discursos incertos fazia entrever. Tucídides é um grande artista, e a sua história tem a feição de uma tragédia. Poder, riqueza e glória da Atenas de Péricles estão no pórtico da obra. O ponto culminante é a oração fúnebre dos cidadãos atenienses mortos pela pátria, na qual Péricles celebra a cidade como escola da Grécia e afirma: terra e mar não podem limitar a nossa coragem. Em toda parte erigimos a nós mesmos monumentos do bem e do mal. E por esta cidade morreram esses heróis, conscientes do dever de não a deixar perecer, mas Atenas perecerá. O discurso de Péricles é a peripécia, seguida imediatamente pela grande peste, começo da catástrofe, das dimensões internas, dos crimes políticos e particulares, da confusão de todos os valores morais, descrita com palavras diretas e contudo impassíveis. No famoso capítulo 82 do livro 3, que se lê como uma diagnose do nosso tempo, Tucídides não moraliza. E já não conhece a intervenção do mito. A sua tragédia historiográfica de Atenas é a primeira tragédia moderna cuja ação se rege por motivos puramente humanos e dos quais o mais poderoso é a ambição do poder. Em Atenas, em Esparta e em toda parte. Tucídides é um Maquiavel do mundo antigo. Só a política prática importa a esse político militante, mas é um Maquiavel às avessas. O imperialismo foi o grande mal que destruiu os monumentos do bem de Atenas. E Tucídides, político vencido, não pretende indicar remédios que seriam ineficientes ou então contaminados pelo espírito da violência e da guerra civil. O Péricles de Tucídides não é um ideal proposto à prática política e é, no entanto, mais do que uma lembrança idealizada de tempos mais felizes. É um fato, testemunha da grandeza tão bem fundada e, apesar disso, derrotada de Atenas. Tucídides é um estoico, avant des lettres. O reino da política ideal renovar-se-á, talvez em outra nação, em outra época que ele não verá, talvez na utopia. A construção dessa utopia, que é entre os gregos um programa imediato, foi a maior preocupação da filosofia grega. Com os sofistas e Sócrates, a filosofia torna-se retórica, isto é, analisa a composição dos fatos morais, cujo fim último é a moralização das almas. Salvação que parece religiosa e que se encontra na renovação do mito. O mito. Platão é o maior criador de mitos na literatura universal. É o fundamento da cidade grega. Os diálogos de Platão constituem um mundo completo como nenhum outro poeta, além de Dante, criou. No fundamento da construção quase cósmica, encontra-se os diálogos polêmicos com os sofistas, as discussões meio literárias, meio comediógrafas, do tipo do Protágoras e Górgias. No Mênon,
estabelece-se o programa da Academia Socrática, que conservará nome e memória do mestre. Platão não tem, contudo, o intuito de escrever uma biografia documentada do seu mestre. Sócrates é, para ele, um símbolo, e simbólico é o fim da sua vida. O suicídio sereno após o discurso sobre a imortalidade da alma no Fédon. Daí em diante, o Sócrates dos diálogos platônicos torna-se centro de uma companhia fantástica de seres superiores, cuja reunião máxima, cheia de alegria sublime, é o simpósio, o banquete de Sócrates com o poeta trágico Ágaton, o comediógrafo Aristófanes, o pederasta Pausânias, o médico Eristímaco, o aluno de filosofia Fedro e a sacerdotisa Diótima. É uma noite de ebriedade patética. E durante a discussão desenfreada surge um mito de Eros, explicação da atração física e espiritual entre as criaturas humanas. Ao amanhecer, entra Alcibíades, e com ele a realidade de Atenas, associando-se ao banquete filosófico. Quer dizer, o Eros, que está nas regiões baixas do corpo e igualmente no céu da especulação filosófica. O Eros também seria a nova força de ligação entre os cidadãos, o novo mito da cidade. Desde então, Platão abandona os abismos do seu inferno de sofistas e as prisões do purgatório das almas, em que Sócrates sofreu para subir ao paraíso da sua mitologia. Notimeu conta como advertência o mito historiográfico do continente de Atlântida, que se perdeu como se está perdendo a Grécia. Na República, o mundo inferior é simbolizado como aquela caverna mítica, na qual os homens, prisioneiros dos sentidos, só veem as sombras das ideias verdadeiras, refletidas pela luz da anamnese. E Platão opõe, na mesma obra, a educação irreligiosa dos sofistas, o mito da educação totalitária da mocidade grega, a fim de que ele integre o estado utópico, em que a verdade, a beleza e a justiça acham realização. O malogro de Platão na tentativa de realizar a utopia na Sicília já não teve importância. O realismo grego inclui também, no seu cosmos, as criações do espírito, e estas em primeira linha. Nesse sentido, o mito platônico já era uma realidade, mais real até do que a vida política, que, desligada do seu mito tradicional, já não tinha realidade completa e ia agonizando. Os mitos platônicos são criações poéticas em cuja realidade o seu autor acreditava. Correspondem àquelas invenções na Divina Comédia que não têm base no dogma ou nos axiomas da filosofia tomista e que, no entanto, representam a realidade florentina que Dante encontrou no seu outro mundo. Tampouco os mitos platônicos são axiomas filosóficos. Por isso, Platão os expôs em diálogos de índole literária, dramática, com a pretensão de criar uma cidade, talvez uma religião, mas sem a pretensão de defender um sistema filosófico. Nunca na antiguidade, os diálogos de Platão foram citados como obras de filosofia racional. O grande criador de fórmulas filosóficas entre os gregos foi Aristóteles, do qual não pode tratar a história da literatura, porque, ao que parece, todas as suas obras literalmente elaboradas se perderam, ficando-nos apenas os cadernos de notas e aulas. Os mitos de Platão são antes metáforas poéticas, às quais a posteridade atribuiu correspondência com realidades superiores. A atividade de Aristóteles parece principalmente um esforço de corrigir,
segundo as experiências empíricas e conclusões lógicas, os erros de Platão. O equívoco do platonismo. Mas aqueles erros revelaram-se indestrutíveis. Toda a história espiritual da humanidade de Sócrates em diante é uma psicomaquia entre os seus dois sucessores. No campo da filosofia racional, a vitória coube as mais das vezes a Aristóteles, mas a influência indireta de Platão, através da especulação cristã e de toda a literatura idealista, foi maior. O filósofo Platão agiu na história indiretamente. A ação direta era impedida pela forma da sua obra, pois Platão é poeta. A origem da poesia platônica talvez fosse causal. A dramaturgia do diálogo seria, como o estilo coloquial de Platão revela, a transformação artística das conversas filosóficas que Sócrates inventara para refutar os sofistas e expor, de maneira dialética, os seus próprios conceitos. Essa origem será motivo das maiores dificuldades para a compreensão da filosofia platônica. A filosofia de Platão é dogmática. Baseia-se no a priori, a existência das ideias e o seu reflexo na nossa mente. O método dialético, imposto pela índole pragmatística do espírito grego, era o mais impróprio para expor essa filosofia dogmática e teve como consequência o fato de certos conceitos, como a relação ontológica entre as ideias e os objetos materiais, nunca se tornaram bem claros e constituírem até hoje a crux dos comentadores. O próprio conceito do mito em Platão, realidade religiosa ou verdade filosófica, não está inteiramente claro. Há em Platão as ambiguidades que caracterizam, segundo Coleridge, a poesia. O método dialético e a exposição dialogal eram caminhos de evasão, assim como a explicação dos dogmas platônicos mediante as perguntas e respostas, um tanto céticas, de um Sócrates meio imaginário. Essa interpretação da dramaturgia do diálogo em Platão baseia-se em duas premissas: a existência de outros escritos platônicos, não dialéticos e sim dogmáticos, embora estejam perdidos, a evolução da sua dramaturgia no sentido da eliminação gradual da dialética com a evolução do dogma idealista. A existência desses outros escritos, hoje perdidos, foi afirmada por Werner Jaeger, com argumentos convincentes. A evolução da dramaturgia platônica foi provada por Stenzel. Na República, o diálogo já está praticamente eliminado. No Parmênides e no Sofista, a figura de Sócrates perde a importância. Nos últimos diálogos, o Homero da filosofia está transformado em legislador dogmático de uma utopia já malograda, e desaparecera a arte. Platão, porém, era essencialmente poeta, mais poeta que filósofo, porque a mera compreensão não o deixou satisfeito. O caminho da sua evasão poética levou-o até os confins do mundo da razão, até o mito. Afinal, Platão é um grande espírito religioso. Não é fundador de uma academia, antes é o profeta de uma seita. Essa seita, porém, transformou-se na humanidade.